Notícias do dia, ano 6, número 2132. Dia 21 de setembro de 2022, quarta-feira. Datas comemorativas. Dia da Árvore. Dia da Tia. Dia do Radialista. Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Dia Internacional da Paz. Dia Mundial da Doença de Alzheimer. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 23 graus, máxima de 29 graus, João Pessoa, Paraíba. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 5,15. Valor do euro, em baixa, R$ 5,14. Índice Bovespa, em alta, 0,62%, 112.516 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 3,83%, valendo R$ 97.910,17. IPCA, em baixa, 0,36%, agosto 2022. Taxa Selic, em alta, 13,75%, 3 agosto 2022. Valor do ouro, grama, R$ 276,69. Notícias nacionais. Brasil tem economia em plena recuperação, diz presidente na ONU. Jair Bolsonaro destacou os bons números da economia do país, como a queda da inflação e do desemprego, e a implementação de reformas para a atração de investimentos externos. Forças Armadas vão apoiar TSE na segurança das eleições. O trabalho será realizado por meio do acionamento dos comandos militares do Norte, Nordeste, Oeste, Leste, Planalto e da Amazônia. Comissão de Relações Exteriores do Senado tem nova presidente. Senadora Margarete Busetti ficará no cargo até o final desta sessão legislativa. Em dezembro, a ex-ocupante do cargo Cátia Abreu deixou a vaga para concorrer nas eleições. Texto que viabiliza piso da enfermagem pode ser votado semana que vem. A proposta pode liberar cerca de R$ 27,7 bilhões não utilizados no combate à Covid-19. Com isso, viabilizar o pagamento do piso salarial dos enfermeiros, suspenso pelo STF. Maioria do STF mantém limitação de decretos de armas e munições. Decisão do ministro Edson Fachin restringiu os efeitos de decretos presidenciais que regulamentaram o Estatuto do Desarmamento. O placar da votação está em 6 votos a 1. Presidente do TSE se reúne com Conselho de Chefes de Polícia Civil. O encontro estava previsto na agenda de Alexandre de Moraes, mas, até o momento, a pauta da reunião não foi divulgada pelo tribunal. No início deste mês, o TSE criou um núcleo de inteligência para combater a violência política nas eleições. Polícia Federal deflagra ação de combate ao tráfico internacional de cocaína. Pessoas aliciadas por organização criminosa se passavam por turistas para levar a droga ao exterior, principalmente Europa, Ásia e Oriente Médio. Polícia Federal e Receita Federal efetuam ação conjunta no Porto de Santos, São Paulo. A ação culminou na apreensão de cerca de 772 quilos de cocaína. Polícia Federal e IBAMA realizam operação de combate ao garimpo ilegal dentro de unidade de conservação federal em Altamira, Pará. A extração de ouro era feita em 67 hectares da Unidade de Conservação de Desenvolvimento Sustentável Riozinho do Anfrísio. Anvisa aprova registro de teste para varíola dos macacos, fabricado pela Fundação Oswaldo Cruz. O kit molecular aprovado pela Anvisa pode detectar regiões genômicas de 3 vírus: ortopox, monkeypox e varicela zoster. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, determina que planos cubram teste para varíola dos macacos. Enfermidade foi descrita pela primeira vez em humanos em 1958. Na época, também se observava o acometimento de macacos, que morriam. Vem daí o nome da doença. Conselho Federal de Medicina, CFM, divulga parâmetros éticos para a reprodução assistida. Norma publicada no Diário Oficial da União trata da idade da candidata à gestação, de gravidez múltipla, de barriga de aluguel, além de regulamentação de clínicas. Arquibancada desaba e provoca 9 mortes em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Estrutura ficava em uma empresa de contêineres no município. Feridos foram levados para hospitais da região. Rio de Janeiro. Operação fiscaliza 120 postos de combustível no estado. Ações são executadas pela da Secretaria de Operações Integradas e a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, e a Agência Nacional de Petróleo, ANP. Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos decide condições para a concessão do Porto de Santos, São Paulo. O edital será analisado pelo Tribunal de Contas da União, TCU.
que poderá ratificar ou sugerir mudanças. Pelas condições aprovadas, o Porto de Santos será concedido à iniciativa privada por 35 anos, prorrogáveis por mais 5. Sorteio de hoje da Mega Sena pode pagar prêmio de R$ 150 milhões. Esportes. Campeonato Brasileiro. Série B, 31ª rodada. Grêmio 3, Sport Recife 0. Maracanã será palco do jogo final da Copa do Brasil. CBF define mandos de campo da decisão entre Fla e Corinthians. Primeira partida será em 12 de outubro em São Paulo. Uma semana depois equipes se reencontram, mas no Rio. Mônaco se mantém no calendário da Fórmula 1 para a temporada 2023. O Brasil cedia a antepenúltima prova do calendário, no dia 5 de novembro, no circuito de Interlagos, em São Paulo. Disputas iniciam no dia 5 de março em Abu Dhabi. Surf. WSL anuncia calendário do Circuito Mundial de 2023. A etapa brasileira está confirmada para a praia de Itaúna, em Saquarema, entre os dias 23 de junho e 1 de junho. Temporada dará vagas para a corrida olímpica. Notícias internacionais. Cerca de 250 mil compareceram ao velório da rainha, diz governo. Família observará período prolongado de luto, que termina no 7º dia após o funeral. Bandeiras nas residências reais permanecerão a meio mastro. Ucrânia pede programa de ajuda personalizado ao FMI e ao Banco Mundial. Estimativa é de que o orçamento ucraniano enfrentará um déficit de 38 bilhões de dólares no próximo ano, dinheiro que precisará vir de apoiadores ou então ser impresso. Separatistas anunciam referendos sobre integração à Rússia. A agência russa RIA Novosti disse que a região de Zaporizhia, onde está a maior central nuclear da Ucrânia, também poderá realizar consulta pública nos próximos dias. Referendos russos destruirão possibilidade de negociação, diz Ucrânia. Sem os referendos, ainda há chance de uma solução diplomática. Depois dos referendos, não, disse Serhiy Nikiforov, porta-voz do gabinete do presidente ucraniano. Partido favorito em eleições italianas suspende candidato por elogios a Adolf Hitler. Calogero Pisano publicou nas redes sociais que o ditador nazista era um grande estadista, e atraiu a ira dos judeus da Itália. ONU. Morte de mulher sob custódia no Irã deve ser investigada. Para a comissária interina da organização, autoridades precisam parar de perseguir, assediar e deter mulheres que não cumprem as regras da hijab. Altas temperaturas fazem o lendário rio Tigre agonizar no Iraque. O país se tornou um dos 5 mais expostos às consequências das mudanças climáticas, segundo as Nações Unidas. Ataque aéreo termina com 11 crianças mortas em Mianmar. Bombardeio atingiu escola em um vilarejo do país. Forças militares afirmam que rebeldes usam civis como escudo humano. 14 baleias cachalotes têm morte misteriosa na costa da Tasmânia. Biólogos vão investigar o que pode ter acontecido. Autoridades pedem para ninguém se aproximar da região. Serviço secreto da Venezuela comete crimes contra a humanidade para reprimir oposição, diz ONU. Relatório das Nações Unidas mostra vítimas submetidas a torturas, que incluem casos de violência sexual e outros abusos. FMI aprova plano para liberar 4 bilhões de dólares para a Argentina. Acordo entre o fundo e o país sul-americano ainda precisa ser validado por Conselho Executivo. Joe Biden irá pedir reforma no Conselho de Segurança da ONU durante a Assembleia Geral. Presidente dos Estados Unidos irá discursar nas Nações Unidas e invasão russa na Ucrânia será tema da fala. Estados Unidos. Doenças sexualmente transmissíveis preocupam autoridades. No ano passado, novos casos de sífilis atingiram o maior nível desde 1991. E o número total de doentes chegou ao máximo desde 1948. O pico atingiu 26%. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1776, parte da cidade de Nova York é incendiada logo após ser ocupada pelas forças britânicas. Em 1915, estreia no Rio de Janeiro, a primeira versão, muda em branco e preto, do filme A Moreninha. Em 1942, o Boeing B-29 Super Fortress faz seu voo inaugural. Em 1963, inauguração da TV Coroados, em Londrina, Paraná, primeira emissora de televisão do interior do Brasil. Em 1974, a sonda Mariner 10 passa pela segunda vez perto do planeta Mercúrio. Em 1981, Belize recebe total independência do Reino Unido. Em 1991, a Armênia ganha a independência da União Soviética. Em 1993, o presidente russo Boris Yeltsin desencadeia uma crise constitucional quando suspende o parlamento e rasga a Constituição. Em 2003, a sonda Galileu é enviada para seu impacto final na camada atmosférica de Júpiter. Em 2013,
Militantes islâmicos da Al-Shabaab atacam um shopping Westgate, no Quênia, matando pelo menos 67 pessoas. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.